Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Como é que vocês passaram essa última semana? A gente está aqui hoje, na verdade, por enquanto está só eu, mas a gente vai contar com uma convidada diferente que não participou do nosso Evangelho no Lar ainda, mas que vocês já conhecem muito bem ela. Deixa eu chamar ela aqui para nossa conversa, só um pouquinho. A convidada de hoje, então, pessoal, é a nossa querida amiga Patrícia, também trabalhadora da Associação Espírita Fé e Caridade. A gente fez o convite para a Paty, ela prontamente aceitou. Boa noite, Paty. Boa noite, querida. Eu estava com dificuldade aqui de entrar. Eu passei aqui um sufoquinho, né? Mas o pessoal já deve estar acostumado, né? É problema de DNA, data de nascimento antiga. As pessoas Faz, já estão até acostumadas que acontece isso, né, gente? faz parte, gente. A Paty foi assim, Paty, bora participar? Bora. Como é que eu entro? Paty, entra lá na nossa live que eu te coloco para dentro. Foi assim, né, Paty? Então a Paty Foi. conseguiu, deu um jeito, tá aqui. Passei uma vergonha, né? Mas vamos lá, né, gente? Vamos Imagina. aproveitar esse instante de culto do Evangelho no lar. Obrigada pelo convite, Júlia. Vamos lá. Obrigada por ter aceito, Paty. Até deixo um beijo meu aqui para Emília, que também participa todo domingo com a gente, que não está aqui hoje, mas que ela está assistindo com a gente. Paty, obrigada por ter aceitado o convite. Pessoal, então hoje a gente está indo para o último item do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Foram mais de 20 encontros, eu não sei exatamente, mas eu sei que foram mais de 20. Para quem está acompanhando desde o início vai lembrar, a gente estudou vários temas, a melancolia, a justiça das aflições, as causas atuais, anteriores, suicídio, enfim, foram diversos temas nesse capítulo 5, que é uma das bem-aventuranças. Foi muito legal ter feito todo esse capítulo junto com vocês, foi um aprendizado imenso para todo mundo. E a Paty veio hoje como convidada, então, para encerrar com chave de ouro, né, Paty? O último item, é o item 31 do capítulo 5. Não fez com chave de ouro, não dá para aumentar tanto a expectativa assim, né? Semana passada nós tivemos convidado, foi o Felipe, né? Que conversou sobre o livro. Pessoal, eu não sei, Paty, eu não sei se tu travou só para mim ou se travou para o pessoal também. Se o pessoal Travou puder tudo. comentar aí embaixo, porque a gente descobre se é a minha internet ou a da Paty. Mas sim, Paty, o Felipe participou, ele falou do livro que é maravilhoso. Estás acabando o livro já, né, Paty? As Tem perguntas de Jesus. isso, ó, para quem não escutou semana passada, o livro é esse, né? Muito bom, por Fica sinal. salvo, pessoal. Então, quem não conseguiu assistir semana passada, tá aqui no nosso Instagram. Vocês podem voltar lá e assistir. Paty, acho que foi a tua internet mesmo, mas agora tá normalizada, então não se preocupa. Paty, vou Tá? fazer a prece de abertura, faço a leitura e te passo a palavra para compartilhar com a gente o que tu leu, o que tu estudou, o que tu aprendeu, tá bom? Lembrando, Tá bom. pessoal, o Evangelho no Lar, a proposta é a gente fazer da mesma forma como seria feito nos nossos lares aqui com vocês. Então, sempre um copinho de água, a gente faz uma prece de abertura, leitura, comentários e prece de encerramento. Então, agora eu vou partir para a prece de abertura para a gente começar. Vamos, então, acalmar nossos pensamentos, deixar nossas preocupações e problemas alguns instantes de lado e nos sintonizar a espiritualidade amiga que está presente agora em nossos lares, que possamos auxiliá-los com os nossos pensamentos e sentimentos mais nobres e mais elevados, para que o nosso lar seja higienizado e harmonizado com muito carinho. Que possamos, no decorrer da semana, facilitar a presença desses espíritos amigos ao nosso lado e que este momento também possa servir para todos aqueles que estão próximos a nós em alguma necessidade. Que assim seja.
Então, pessoal, eu vou fazer a leitura. Para quem está entrando agora, é o último item do capítulo 5 do Evangelho. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos e o item 31 é Proveito dos sofrimentos para outrem. Começa com uma pergunta. Os que aceitam, resignados, os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? E a resposta é a seguinte: podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho e pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. É uma passagem bem curtinha se comparada às outras desse capítulo, mas como acredito que é por ser a última, pelo menos na minha leitura, Pátia, eu consegui lembrar a cada palavra e a cada frase de todos os outros itens desse capítulo, né? O que tu achou, Pátia? Conta pra gente. Sim, também, Júlia. Até foi engraçado que quando eu recebi o teu convite, né? Eu achei que era uma daquelas outras perguntas, né? Que tem a 29, a 28, que pergunta sobre as provas, né? Se a gente expõe o outro diante da prova. E aí, na hora que você falou, eu sabia que era o último item, eu pensei que fosse uma dessas. Aí eu voltei no Evangelho, li, era esse item 31, e eu pensei, tá, Júlia, é curtinho, mas na verdade está falando de tudo, né? A respeito, né, dos bem-aventurados os aflitos. Como é que nós vamos lidar com todas as aflições? E ainda brinquei e falei, bem, só resumiu o que é a reencarnação, né? Ali em duas questões, né? O exemplo com relação às questões materiais, quer dizer, se você vive, né, de acordo com os princípios, se você exercita, né, desse lugar, né, uma ética, né, uma amorosidade, princípios e valores, né, dentro do cristianismo, estamos aqui, né, na Casa Espírita pensando esses valores e na busca de vivê-los. E, ao mesmo tempo, tudo isso é resultado, né? Materialmente agindo de forma correta. Então, no trabalho, na busca por ganhar o seu próprio sustento, com honestidade, e também a questão moral a partir daí, né? Então, moralmente, a gente evolui na medida em que a gente cumpre, né? Aí a gente já pode antecipar outros capítulos, né, Júlia? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Porque, na verdade, assim, não sei se acontece com vocês, quando a gente vai estudar o Evangelho, parece que Jesus foi tão didático, e na realidade, assim, ó, o maior mandamento, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, está presente em todos os ensinamentos dele, né, Júlia? Porque quando a gente pensa, né, viver com retidão, cuidar com o exemplo que você está dando, né? Eu me lembro muito do Carlos Aldir, eu vi que a Isabel, minha prima, que foi evangelizando do Carlos, né, da Ana, está aqui presente. Quando a gente participa da evangelização, né? Eu não sei, a Júlia deve ter lembrado também da evangelizadora dela. Me lembro que eles diziam muito assim: a palavra encaminha, o exemplo arrasta. E é mais ou menos isso, né? E aí a gente pensa também, a obra da criação e o princípio, a grande questão de nós reencarnarmos é a educação do nosso espírito, né? A nossa evolução moral. Como que a gente faz isso? Por meio da educação, né? E aí o exemplo está aí presente de novo, né? Então, não basta a gente ditar as regras, assim como também não basta compreender o evangelho sob o ponto de vista da lógica, né? E da questão intelectual, é preciso que a gente sinta no coração, e a gente só vai fazer tudo isso quando a gente de fato viver tudo isso, né? Seja nas nossas pequenas ações, e aí a possibilidade do exemplo, né? De viver esses princípios, no investimento de uma transformação moral, né? De uma vivência que faça da gente alguém melhor do que a gente já foi, né? E aí eu brinquei, Júlia, é tão simples,
resumiu Fácil. fácil, fácil, assim. A gente só tem que viver tudo isso constantemente, né? Mas aí a gente também lembra muito, né, Júlia, de tudo que a gente vem estudando e conversando lá no grupo de estudos, né, sobre Jesus, também lá nas doutrinárias. Eu lembro muito do Timolau, lembrando a gente que o Evangelho é o nosso código de conduta, né? E claro que a gente que se debruça sobre a doutrina dos espíritos, sabe que o evangelho é a nossa forma. Como é que a gente vai fazer? Vem aqui no evangelho, né? Vamos ver como é que Jesus está nos ensinando, está dizendo para a gente por onde a gente deve caminhar, né? E aí é mais ou menos isso, assim. Então eu achei que essa pergunta, né? Se a gente deve fazer isso, se o bom procedimento é algo útil, é útil sim. A gente sabe que o maior exemplo que a gente tem é Jesus, mas nós temos o compromisso, né? Não só com essa doutrina que a gente abraça, porque se você se diz cristão, se você se coloca, né, a viver essa doutrina, você precisa vivê-la, né? Não dá para ser da boca para fora, tem que ser algo que faz parte da tua vida, né? E segundo, porque se você abraça todas essas causas precisam estar presentes, né, nas suas ações. Aí lembrei da candeia, né? Ninguém põe a candeia debaixo, né? Do alqueire, aí aí você consegue descortinar outros tantos itens do evangelho, né? E isso que eu acho fantástico, assim, tamanha inteligência, né, de Jesus e sensibilidade e como sempre foi um grande educador, né? Acho que para mim não tem maior educador do que Jesus. Mas já me empolguei, Júlia, diga lá, querida. Não, essa tua fala, Paty, me lembrou de Emmanuel, que Emmanuel fala pra gente que a maior caridade que pode ser feita é o exemplo. E eu penso muito sobre isso, né? Assim, principalmente eu acho que na vivência em família, na vivência dentro de casa, esse exemplo tem um papel muito grande, né? Eu fico pensando, eu posso, por exemplo, estar aqui, nós duas, né, Paty, conversando com o pessoal, falando palavras bonitas, aí a gente fala de Emmanuel, fala tudo lindo, ou faz uma palestra, só que daí sai na rua, a mesma pessoa que estava escutando aqui vê, por exemplo, xingando no trânsito, um exemplo básico, né? O que vai adiantar todas essas palavras bonitas que foram só da boca para fora? Não vai tocar o coração. O que mais toca o coração dos outros é o que? É o exemplo, é você ver a pessoa vivenciando o que ela fala. Daí, assim, a gente é assim, né, Paty? A gente para e pensa, poxa, deve ser bom mesmo ser assim, né? Deve ser bom seguir Jesus, porque olha só, e eu falo isso com um carinho muito grande, porque meu avô trabalhou na doutrina espírita há muitos anos e ele, para mim, sempre foi um exemplo justamente por isso. Porque só ele praticava, então a gente via que não era da boca para fora. Então dá essa vontade de ir junto, né? Vamos junto, vamos caminhar junto, porque o caminho pode ser difícil, mas é mais leve. Eu penso nisso, assim, com sofrimentos também. A dor, ela vai vir. Mas se a gente está com Jesus, fica mais calmo. A gente não precisa se torturar tanto com Jesus do nosso lado, né, Paty? E aproveitando a minha fala, o Aurélio comentou aqui que hoje eles estudaram sobre o testemunho no Fonte Viva 171, né? Deve ser o item. E a maneira como suportamos as nossas provações através da moral cristã são testemunhos vivos e proveitosos ao próximo. É isso mesmo, acho que essa fala do Aurélio fechou o nosso pensamento, né, Paty? A nossa reflexão, com certeza, né? Uma outra coisa que eu tinha lembrado, uma vez escutei a Ana Carla fazer uma palestra e ela disse que uma mãe levou uma criança para Gandhi. Eu não sei se vou lembrar exatamente de como foi a passagem, mas sei que a Ana Carla contou. Ela disse que uma mãe pediu ao Gandhi que pedisse ao filho que não comesse mais doce. E aí ele disse, não, eu vou pedir isso na semana que vem. Traz ele na semana que vem. E ela não entendeu nada, levou para ter uma conversa, né? E ele pede para vir só na semana seguinte. Aí, na semana seguinte, ele foi, conversou, explicou para a criança, né, as questões do excesso de doce. E aí, depois, a mãe da criança olhou para ele e falou: Mas por que eu precisei, né? Para o senhor falar tudo isso, precisou passar uma semana. É porque eu estava comendo muito doce. Então, é mais ou menos isso, né, Júlia? Desse lugar, assim,
Como é que a gente vai propor, como é que a gente vai convidar que a gente não vive, né? Ao mesmo tempo que a gente também sabe que a gente ainda não alcançou a perfeição que Cristo espera da gente, né? E a gente está a caminho dela. Isso não é para sofrer, como você acabou de pontuar ali. Estamos caminhando nessa direção e a gente também tem que ter a tranquilidade de reconhecer o nosso atual momento evolutivo, né? Outra coisa que me remeteu, Júlia, a tudo isso que eu li, sempre quando a gente fala sobre o crescimento, sob o ponto de vista moral, a gente sempre se depara diante da gente, né? E aí a doutrina traz para a gente a questão da reforma íntima, traz para a gente, né? Lá na Joana de Ângeles, o autodescobrimento, no Evangelho, a gente vai encontrar, aliás, no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar naquela célebre pergunta, né, de Allan Kardec, né, e que aí Santo Agostinho responde, né, qual é o meio mais eficaz, né, para a gente evoluir. E aí um sábio da antiguidade já dizia que na verdade era o oráculo, né, que tinha lá o conhece-te a ti mesmo. Então assim, tudo isso sempre nos coloca diante de nós mesmos, né? Então, assim, quem nós somos como espíritos nesse momento? Aonde estamos enquanto humanidade, né? O que nós precisamos de fato, para que não sejam palavras vãs, para que de fato seja um compromisso, e um compromisso que não é só com a nossa evolução, mas sabendo que se você vive isso, você também contribui com o planeta, nas pequenas ações. E isso serve, né, para o lixo que a gente recicla, para a forma como a gente lida com todas as situações, né? Sabe que tem um autor na psicologia que eu gostei muito de conhecer, assim, e conheci agora, nos últimos anos, quando eu trabalho com uma disciplina de psicologia e aprendizagem, que ele fala sobre o desengajamento moral. E eu pensei, ele leu o Evangelho. Porque ele diz assim que nós, enquanto seres imperfeitos, né? Ele não usa essa palavra seres imperfeitos, eu que estou usando. Ele diz que a humanidade faz assim, quando a gente quer cometer um erro, a gente desculpa o nosso erro, porque aí a gente tem lá no livro dos Espíritos, né? Onde é que estão escritas as leis, né? Já vamos chegar nas leis divinas aí de novo, né? Estão escritas na nossa consciência. Então, assim, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Está na nossa consciência, né? E aí esse autor diz assim, que quando a gente cria mecanismos em que ele chama de desengajamento moral. Então é assim, eu furo a fila porque todos estavam furando. Então, assim, isso aqui está na contramão, né, do Evangelho, mas é justamente para a gente pensar o quanto, assim, ó, esses princípios morais, eles estão em nós. Não é algo que a gente esteja completamente solto, né, no universo com relação a eles, bem pelo contrário, né? Essas leis estão na nossa consciência, né? As nossas insistências nos erros é que fazem a gente até criar mecanismos para justificar as nossas próprias ações, para não reconhecer, né, os nossos próprios erros, né? Mas Mas diga lá, tem Julia, gente sei que você também, tem né, mais Paty, que perguntas. tem gente que fura a fila porque tem outras pessoas furando a fila e pensar, se tem gente furando, que diferença faz eu seguir aqui o caminho E certo? fazer Eu vou furar. também. Tem gente que vê outras pessoas não furando a fila e decidem fazer o certo também porque pensam, poxa, tem gente que tá aqui respeitando a fila, então eu vou respeitar a fila também. Então, Do às contrário vezes do meu ponto, né? a gente vê o mal acontecendo, o mal ele sempre faz mais barulho do que o bem, né? Ele é mais chamativo. Mas a gente tem que permanecer no exemplo do bem, porque o bem sim toca os outros também, e também faz essa diferença. Ele só não chama tanta atenção, mas a gente tem que ter fé. E, ô, Paty, aqui, deixa eu te, posso fazer uma pergunta? Permite? Pode, pode Gente, fazer a pergunta. eu vou aproveitar a parte por vocês. Vocês podem fazer pergunta aqui nos comentários também, mas já que ninguém fez, eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para a Paty. Aqui no texto, Paty, deixa eu achar a parte aqui, ó. Ele fala de resignação. Eu vou até reler a frase rapidinho. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. E a pergunta que eu queria te fazer é: tem alguma relação dessa resignação com a justiça divina?
Eu fiquei pensando isso. Eu não sei se pode falar um pouquinho sobre resignação e responder essa minha pergunta. Se alguém quiser responder nos comentários também. Fiquem à vontade, né? A gente está aqui para conversar. Júlia, assim, ó, tudo que eu li, eu saí procurando a resignação. E aí eu queria os conceitos de resignação, assim, bem prontinhos, né? E eu fui encontrando, assim, em várias obras, muito atrelado a esse entendimento de submissão à vontade divina. O que é ser resignado? É submeter-se, né, à vontade divina. Então, assim, primeira coisa, assim, e aí a gente encontra depois, no próprio Evangelho, diz, né, o pusilânime não pode ser resignado, né? A pessoa que se revolta contra Deus não pode ser resignado. A gente vai encontrando, né, vários dizeres, várias, que vão mostrando para a gente que se você não reconhece que existe um Deus, que existem leis, que estão acima de você, e que estão para além da sua própria vontade, que existe uma vontade maior. Isso não significa que a gente não tenha responsabilidade nem livre-arbítrio, né? E aí eu fui pensando, né, de que o nosso compromisso na Terra tem a ver com a educação e tem a ver com a própria reeducação, né? A nossa reeducação sob o ponto de vista moral. Eu fui naquele livro, Na Escola do Mestre, psicografado, né, por Vinícius, né, Pedro de Camargo. E aí no capítulo, deixa eu dizer um número direitinho, 22, traz um item do Evangelho, aliás, traz um trecho, né, do Pai Nosso, dizendo assim, seja feita a tua vontade, né? E aí vem explicando exatamente isso. Assim, Jesus nos ensinou o Pai Nosso, né? Nós oramos o Pai Nosso. E ele diz, seja feita a tua vontade. Então, assim, não dá para ser resignado se você não reconhece que existe uma vontade para além da sua. E quando a gente conversa, né, sobre o quanto a gente às vezes insiste nos erros, né? Às vezes, muito imbuído, às vezes, pelas nossas paixões, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, né? Por sentimentos que a gente precisa olhar. Não é para a gente não olhar, né? Não é para a gente fazer de conta, então, que a gente tem que chegar a uma iluminação, sem que a gente vai se dar conta, né? Sem que a gente tenha que se haver com tudo isso, né? Nós temos que nos haver com tudo que faz parte de nós. Então, assim, e compreender que essas leis regem o universo, confiar nelas, nos permite a resignação. E aí, claro, nós, na doutrina espírita, temos um item a mais, que é a reencarnação, né? A certeza da reencarnação. Então, esse capítulo do Evangelho, né, que fala sobre a justiça das aflições, né, que fala sobre o porquê que elas acontecem no nosso dia a dia, né, que podem estar em situações do nosso cotidiano e provocadas agora nessa reencarnação, mas que também podem ter correlação com situações do passado. Mas se a gente entende, né? Tá aí no Evangelho também, que não cai uma folha de árvore sem que esteja de acordo, né, com essa justiça que é muito maior. Se a gente não entende que existe um Pai amoroso e bom, né, onisciente, onipresente, que dirige esse universo, fica muito difícil, né? A gente se resignar, porque a gente vai achar que tudo tem que ser exatamente como a gente quer, da nossa vontade, né? E diante do sofrimento, né, Júlia, é um desafio muito grande. Então, por exemplo, quando você perde um ente querido, né? Chegou o momento do desencarne, não está nas nossas mãos, né? A gente sabe que há algo que vai para além de nós, né? E quando você põe a mão no seu coração e sabe a dor que é, porque sabe da saudade que vai ter, sabe que é um tempo, daqui a pouco a gente retoma, daqui a pouco, né? A gente sabe que a gente é espírito eterno, a gente pode encontrar também, né, com esses espíritos amados em sonho, a gente pode rever. É possível que nós somos espíritos eternos. Mas quando você, lá no seu íntimo, faz uma prece, você sabe que foi a vontade do povo. É completamente diferente, né? De você se sentir sem chão, sem norte,
né? Você não ter nada para acreditar, você não acredita, você não sabe, né, que você é um espírito eterno. Você não sabe que existem leis que são para além de você. E não é a sua vontade, o seu desejo, o seu umbigo. É muito mais. Né? É para além disso. Então, assim, a resignação te permite isso. Assim. Recentemente eu soube de uma aluna que eu não sei dizer qual era o tempo de gestação, mas ela teve que fazer um parto, né? O neném faleceu, ela teve que fazer o parto. E assim, quando você para numa situação dessas, né? Hoje a gente está celebrando o Dia das Mães, né? Uma experiência tão fantástica na Terra, e a gente sabe que tem mães que vivem com essa experiência, né? De estar esperando esse espírito, esperando esse bebê, e esse bebê morre no seu ventre, né? Quando esse bebê morre no seu ventre, a gente às vezes não tem palavras, mas se você sabe que você é um espírito eterno e que as experiências que lhe ocorrem na Terra, elas são aquelas de que você precisa para o seu crescimento, para o seu aprimoramento moral, não é que você não vai sofrer, não é que suas lágrimas não vão vir, não é que seu coração não vai apertar, mas você sabe, né? E aí vai fazer diferença, né, em outras coisas que já foram trabalhadas aqui, bem sofrer e mal sofrer, na forma como você vai conduzir essa experiência e naquilo que você vai aproveitar para o seu próprio crescimento, né? E aí eu lembrei, Júlia, do Evangelho, Jesus no Lar, o livro, né, psicografado por Francisco, pelo Espírito Neio Lúcio. Eu lembrei que hoje, procurando, né, e o que é resignação, eu saí procurando, né, mas não fiz aquele exercício que a gente sempre faz, que é ir no Evangelho escrever resignação, e lá no Livro dos Espíritos. Eu não fui, eu peguei os livros, eu peguei o Ceifa de Luz, eu peguei Boa Nova, eu peguei os livros aqui do Emmanuel e fui olhando, né, no livro, eu não fui para a internet, não. E aí eu encontrei no Jesus no Lar a Escola das Almas. A sogra de Pedro faz uma pergunta para Jesus e pergunta o que é o lar. E aí ele diz que lar é a oficina das almas. E ele diz que o lar é assim, a gente se encontra no lar entre a tarefa de flores, né? E depois vem a pesada colheita de espinhos. Então, aquilo que a Júlia conversava, né? Os sofrimentos que a gente tem em família, as dificuldades que a gente tem, né? Os convites que a gente tem para perdoar, né? O aprendizado de amor, esse exercício, né? Via maternidade, a gente está aí celebrando o Dia das Mães, né? E aí ele vai conversando e Jesus vai fazendo uma analogia com o preparo da lentilha e vai pedindo que ela pense o preparo da lentilha, como é que ela faz para preparar a lentilha, né? E vai fazendo a comparação com o lar. Mas aí ele define, e eu não vou contar a história toda, fica o convite para depois darem uma olhadinha, né? No livro Jesus no Lar, vou aqui mostrar para vocês, olha, esse livrinho aqui, bem pequenininho, mas que fala sobre o evangelho no lar que Jesus fazia, né? Com os apóstolos. E aí ele diz assim, há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro esbarra, né? Aos professores de português aqui que fazem parte do grupo, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando os defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então, assim, quando a gente tem essa clareza, né, de que existem leis que regem tudo isso, de que existe a reencarnação como uma oportunidade, né? E o lar como esse espaço
de exercício do amor, né? De um primeiro exercício do amor, que a gente depois precisa viver para toda a humanidade, e que a gente ainda está longe disso, né? Porque a gente ainda vive num planeta em que as pessoas sentem fome, sentem frio, né? Em que não há uma distribuição igualitária de renda. Então, tudo isso mostra o quanto a gente ainda está distante, né, de reconhecer o outro como um irmão, né? Porque se ele é meu irmão, por que que eu acesso? Claro, tem a reencarnação, tem a questão do livre-arbítrio, né? Lembrei de novo lá da escola do mestre, né? Seja feita a tua vontade, tem tudo isso, mas tem o nosso papel no sentido da obra, né? Da nossa ação. E tem a caridade como um convite aí, né? Para que a gente também faça essa transformação moral. E por mais que fale de resignação, esse item 31 também fala de caridade, né? Porque agir de modo coerente, a partir de bons princípios, né? Escolher não revidar, né? E ofertar uma palavra de tranquilidade na hora em que alguém não está sendo sereno, também é um ato de caridade, né, Júlia? Paty, a submissão à vontade divina é um ato nosso, pequenininho ainda, mas de caridade. E essa vivência no lar que você trouxe aí na leitura, Paty, é bem esse comentário que você fez, assim, a gente ainda está muito ligado aos laços sanguíneos, a gente ainda não consegue reconhecer a humanidade como a nossa família. A gente está muito longe disso. Mas enquanto a gente pode, a gente vai aprendendo dentro do nosso círculozinho pequenininho do lar, expande para os amigos, para os colegas de trabalho, para outras pessoas ao nosso redor. A gente ainda está na luta, né, de expandir para aqueles que a gente desconhece, aqueles anônimos, mas que a gente sabe que precisa de ajuda e a gente estende uma mão. Mas daqui a algumas reencarnações a gente vai reconhecer a humanidade como a nossa família. Somos um só, né? Somos uma família só. E, Paty, eu queria ler um comentário aqui. Eu não sei o nome da pessoa que comentou, porque está num perfil chamado Ajude Quem Ajuda. Mas o comentário foi o seguinte: foi na fala anterior, mas às vezes as diversidades da vida não levam a questionar o que Deus quer de nós com tanta resignação, ou até entender qual que é a vontade de Deus com tudo isso. Eu não sei você, gente, mas eu me pergunto isso o tempo inteiro. Às vezes eu até penso, eu penso assim, Jesus, o que tu quer de mim, Jesus? Eu penso isso o tempo inteiro. A gente entende que tem uma justiça divina, isso é importante, mas tem hora que a gente vai ficar se questionando por que a gente está passando por isso ou por aquilo. E esse questionamento, ele é saudável até determinado ponto. A gente tem sim que se questionar o porquê a gente está passando por determinada privação, por determinada dor. Claro que a gente não pode se prender a isso, né, Paty? Porque às vezes já aconteceu comigo. Tu se prende tentando entender o porquê de uma coisa que tu não vai ter resposta agora. A gente é muito imediatista, né? A gente quer resposta para agora. O meu dilema atual, gente, é com o assunto pandemia. Acho que de todo mundo, né? Mas, enfim, alguns Sim. acontecimentos eu penso, por que eu tô passando por isso, né? E, gente, a pandemia tá aqui há 1 ano, é pouquíssimo tempo. E eu quero saber por quê agora. 1 ano não é nada. Às vezes a gente leva uma vida inteira para entender o motivo de algo e a gente quer entender agora. Então, é importante a gente se questionar o que Deus quer da gente com tanta resignação. Às vezes a gente vai ter uma resposta mais rápida, às vezes não, às vezes a gente tem meia resposta. Mas o importante é seguir, né, Paty? É não parar. É seguir, porque a gente sabe que tem um motivo. Por isso que é importante entender a justiça divina. A gente sabe que Deus é justo e bom, então tem um motivo. Eu posso não entender, não conhecer ele agora, mas eu sei que existe. Isso que é importante. Então vamos seguir, vamos tocar o barco, vamos seguir trabalhando, né, Paty? Sim, ó, Vinícius nos lembra, aqui na Escola do Mestre, que há, pois, sobejas razões para que nos submetamos de moto próprio à vontade divina. Essa vontade é a que nos convém porque satisfaz e assegura no que vemos e do que não vemos, Júlia. Tem coisas que nós não vemos e não vamos ver ainda, né? No que compreendemos e no que não compreendemos para a nossa felicidade. Né? Então, Perfeito, Paty.
Só para completar o nome da pessoa, ela comentou aqui, a Larissa, desculpa, Larissa, tinha sido o comentário dela. E o Aurélio fez mais um comentário que completou o que eu estava falando e que até vai introduzir, porque eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele comentou assim, ó, que a nossa fé é raciocinada, que a gente pode questionar, mas a gente não pode duvidar. Eu nunca tinha pensado dessa forma, Aurélio. Questione, mas não duvide. E o comentário que eu queria fazer é justamente sobre a fé. Paty, dessa leitura de hoje, o que mais me chamou a atenção foi a parte da fé espírita, que está na mesma parte que fala da resignação, que ele fala que o poder da fé espírita. Eu fiquei me questionando que fé espírita é essa e que poder da fé espírita é esse, né? E daí eu fiquei, para mim, né, Júlia, o que é a fé espírita? É o que o Aurélio trouxe, que é a fé raciocinada. Não é uma fé cega. Isso que a doutrina espírita nos traz. Ela faz esse movimento em nós de sempre raciocinar e entender o porquê das coisas. Então, a fé espírita é essa fé raciocinada, baseada em conhecimentos. E outra coisa que traz também essa fé espírita, esse conhecimento da doutrina espírita, é a reencarnação. É esse conhecimento. E é o que a Paty comentou lá no início, né, Paty? Esse conhecimento de que a reencarnação existe, ela abre portas para entendimento do porquê que a gente está sofrendo, do porquê que a gente está passando por essa ou aquela privação. E o legal também, o poder da fé espírita, né, Paty? Os espíritos vêm nos mostrar por meio de comunicação, por meio dos livros de André Luiz, que isso existe, que essa vida após a morte existe, e além disso, que a gente vai voltar para cá. Eles nos mostram a reencarnação, eles relatam, tem diversos, claro, acho que para a imensidão do que tudo é pouca coisa ainda que eles nos relatam, mas para a gente aqui, nossa, já é um monte de conhecimento diferente, e eu acho que esse é o poder, que vai além da justiça divina. Então, essa questão da reencarnação, que a gente volta para cá, a gente teve diversas reencarnações antes dessas, então, os outros capítulos aqui, os outros itens do capítulo 5, né? As causas anteriores, causas atuais, tudo isso está explicado na reencarnação. E eu trouxe uma frase de Emmanuel, como sempre, que fala sobre a fé e diz o seguinte, antes de falar a frase de Emmanuel, para mim, eu já escutei isso bastante, porque o seu Nelson, na doutrinária de segunda-feira, sempre que tem o tema fé, ele lembra dessa frase dele, que eu adoro. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa frase do seu Nelson. Ele diz que ter fé não é você acreditar em algo, é você saber de algo. Você sabe, você tem a certeza, não é só o acreditar. É o saber. Isso quem diz é Emmanuel. Então, eu trouxe uma frase de Emmanuel que está nesse mesmo trecho, mas é uma outra parte, que é o seguinte. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos nos passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Esse trecho dessa fala de Emmanuel sobre a fé é muito linda. Então, se a gente tem a certeza, a gente sabe da justiça de Deus, da sua bondade, do seu amor pela gente, a gente tem a certeza de que essa resignação, ela vai valer a pena lá no futuro, né, Paty? Se a gente se resignar no nosso sofrimento de agora, a gente vai ter uma compensação futura. Essa compensação desse fardo leve, não é nem futura, na verdade, é futura, mas é agora já. Então, ser resignado no nosso sofrimento de agora já traz instantaneamente esse bálsamo, esse alívio para o nosso sofrimento, que ele fica um pouquinho mais leve junto com Jesus. E faz a gente pensar, né, Júlia, que a gente não tem o controle absoluto sobre todas as coisas, né? Essa confiança e essa certeza fazem com que a gente compreenda assim, que a vida na Terra é movimento de aprendizado. E a gente não tem controle absolutamente de tudo, absoluto de tudo. Isso é uma ilusão. E aí a gente vive o oposto disso, que é o descontrole, né? A vontade de controlar todas as coisas faz com que as pessoas vivam um descontrole.
porque nós não temos essa capacidade. Não está nas nossas mãos, né? Eu, às vezes, fico até chateada com a minha mãe, que a minha mãe fala muito isso, ela tem toda razão, tá? Eu fico chateada, claro, na minha imperfeição e no meu desejo de controlar e de fazer valer as minhas vontades, né? A minha mãe sempre fala uma coisa para mim assim, minha filha, quando eu não posso, está no Evangelho, quando eu não posso fazer nada, eu penso, está nas mãos de Deus, não nas minhas. E ela tem toda razão. Isso é um ato de fé. É confiar que é algo para além da gente, né? É algo, e claro, isso não significa, né, inoperância, né, Júlia? Eu lembro muito de uma frase do André Luiz que diz que ninguém é fantoche do destino, mas sim construtor dele, né? Nós não estamos aqui, só que a nossa liberdade, ela também é limitada, né? Não temos a liberdade absoluta, né? Até porque nós não compreendemos tudo aquilo que nós somos forçados, né? E convidados a viver. Há coisas que a gente já tem a clareza, há coisas que, como você mesma disse ainda há pouco, a gente ainda vai viver na resposta, né? Alguns anos, talvez algumas reencarnações ainda. Então, essas são questões importantes para a gente pensar. E não é à toa que Jesus, como esse leme, né? Jesus no leme dessa nossa, né, desses nossos turbilhões aí de sentimentos, desses nossos encontros, né, na vida familiar, nos espaços que somos convidados a viver, com sua serenidade, com a sua paz, né, e os seus inúmeros convites, são para que a gente serene, né? E o serenar é esse ato de confiar, né? Confiar de que é, é, essa vida futura, né? Esse futuro que é próximo, que é agora, e que, né? Ele está aí, a gente está trabalhando por ele, né? Mas trabalhar por ele faz com que a gente invista, né? Invista no desejo de ser bom, lembra do teu avô agora, né? Elisa repete, bom é ser bom, né? Olha que gostoso, bom é ser bom, que bom quando a gente escolhe fazer o bem. Nós sabemos, já sabemos disso, porque a gente já se sente feliz quando a gente pode ajudar alguém a atravessar, pequenos gestos, atravessar a rua, né? Quando você dá uma informação e alguém vai feliz, né, no seu caminho, se sabe, se sente. Ai, que bom, né? Quando recebe uma notícia bacana, né, de algo que aconteceu, né, alguém que ficou agora em tempos de Covid, é a saúde, né? E a gente sabe também, quando a gente recebe a notícia do desencarne, que tem uma razão, tem Deus aí, né? E aí a gente pede que esse espírito se dirija ao plano espiritual confiante, né, no porvir, né? Que a gente possa confiar no porvir. Isso é uma esperança muito grande, né? Num planeta ainda de provas e expiações, né? Essas são situações que nos enchem de esperança, né? E aí eu vi, sabe, Júlia, que o próximo item do Evangelho, o capítulo 6, é o Cristo Consolador, né? Para a gente viver tudo isso, né? Para a gente dar conta dessa reencarnação, a gente tem o Consolador, que é a doutrina, né? Mas a gente tem o Cristo dizendo que o jugo dele é leve, né? E aí vem os itens que vocês vão trabalhar daqui para frente, né? Que é essa questão, né, do espiritismo, né? E o convite para nós espíritas amarmos, né, uns dos outros e para vivermos, né, a doutrina de Jesus. A construção do evangelho, quando se lê na ordem, às vezes a gente abre aleatório, né? Mas quando se lê na ordem, a gente vê que não é o acaso. Então, que nem a Paty falou, a gente estudou toda a questão de sofrimento, aflição agora, né? Como é difícil, o próximo vai falar sobre o quê? Sobre o Cristo, Consolador. É difícil? Mas eu tô aqui, né? Olha só. Então, isso é muito bacana. E, Paty, para a gente encerrar, porque já deu o nosso horário, a gente falou em sofrimento, a gente comentou agora em fazer o bem, né? Como é bom ser bom. E hoje é domingo, Dia das Mães. Então, para finalizar, gente, primeiro, eu queria dar o parabéns. Parabéns, Paty. A Paty é mãe. Parabéns para todas as mães que estão aqui nos assistindo. Eu sou filha só, não sou mãe, mas minha imensa gratidão por todas as mãezinhas. Eu lembro muito, em Dia das Mães, da nossa querida Elô, que também coordenou por muitos anos o trabalho de quinta-feira da associação, um trabalho assistencial chamado Maria de Nazaré. Então, também deixo meu beijo para Elô. O que eu queria comentar com vocês é que, assim, ó, essas mães,
as condições básicas de saúde, ter um alimento na mesa, um teto sobre a cabeça, foge das mãos delas, essas mães do Grupo Maria de Nazaré, né? Mas o amor, o cuidado que ela tem com os filhos delas, elas nunca deixam escapar. Então pode estar faltando tudo. A gente recebe das... Gente, são histórias, não tem nem como compartilhar, é uma coisa mais diferente da outra. Quando a gente acha que uma mãe não pode sofrer mais do que está sofrendo, a gente descobre que sim, que pode. Vem mais tragédia, mais coisa ruim, mas elas nunca largam da mão dos seus filhinhos. E não são um, não são dois, são vários filhos para cuidar e elas estão sempre ali do lado deles. Então, todos os dias das mães, eu sempre lembro desse grupo Maria de Nazaré. É um trabalho lindo que a associação faz. Agora está tudo trancado, não dá para se encontrar com as mães, né, Paty? Mas a gente segue tentando auxiliá-las, fornecendo alimento, tudo que... Cada mês é uma necessidade diferente, gente. E a Sandra Lemos está dirigindo o departamento assistencial, que conta com outros trabalhos, esse é um deles. E a Sandra está no momento de fazer uma campanha de arrecadação para auxiliar essas mães. Agora, antes já era difícil, mas agora, passado um ano de pandemia, a gente sabe que os auxílios e as doações, não só para esse grupo, no Brasil inteiro, caíram. Os auxílios estão diminuindo, está sendo mais difícil. Então, eu não consigo não passar um Dia das Mães sem lembrar delas. Elas são um exemplo. Eu e a minha mãe, a gente conversa muito e a gente chegou à conclusão de que se fosse a gente no lugar de qualquer uma delas, a gente não ia estar dando conta. Que elas são, que nem ela comentou aqui, de fato guerreiras. E o exemplo que a gente comentou, elas são exemplos para nós. Então, como é que a gente pode ajudar elas? Fiquem à vontade para mandar mensagem aqui para a gente no nosso site. Também tem lá informações de como ajudar. Mas a gente está, então, nesse momento de arrecadar alguns itens alimentícios de saúde, de higiene, para auxiliar essas mãezinhas. Então, de novo, parabéns para todas as mães. Paty, se quiseres fazer algum comentário final, fica à vontade. E eu vou te pedir para daí já fazer a prece final para a gente, pode ser? Pode ser, Júlia. Só dar os parabéns também, né, para todas nós mães. Acho que é uma experiência linda. Júlia, você não é mãe ainda, né? Mas lembrando que as mães não são só as mães de barriga, né? São as mães que acolhem, são as mães que cuidam dos filhos de outras mães, né? Há muitas formas de ser mãe, de estar mãe nessa existência, né? Então, a gente pode agora até fazer a nossa prece e lembrar, né, de todas as mãezinhas desse nosso planeta, né, que necessitam desse abraço amoroso do Cristo. É isso, querida. Obrigada pela oportunidade, né? E vamos seguindo aí que o trabalho nos chama, né? Tá ok? Então vamos lá. Obrigada, Paty, por ter topado participar hoje com a gente. Ah, é sempre uma alegria, querida. Obrigada. Então vamos elevar, né, os nossos pensamentos a Jesus, agradecidos por todas as suas bênçãos, pelo seu infinito amor, pela sua infinita bondade a nos convidar a sermos melhores. E aí vamos pensar num buquê de flores, de rosas brancas, do maior tamanho que nós conseguirmos imaginar. E nós vamos ofertar essas rosas a todas as mães, de cada cantinho desse nosso planeta, desse nosso imenso mundo, para que possam todas sentir o perfume dessas flores, a suavidade, e nessas pétalas a presença do Mestre Jesus. Um abraço singelo, pois por meio da maternidade nós podemos exercitar esse amor que o Cristo veio nos ensinar. Que nós possamos brilhar as nossas luzes, que nós possamos encontrar Jesus em nossos corações e sigamos com alegria, na certeza de que os desafios são o auxílio para nos tornarmos pessoas melhores.
Que assim seja. Que assim seja. Paty, obrigada novamente por ter participado. Pessoal, obrigada por assistir com a gente. Domingo que vem estaremos de volta, eu e a Emília aqui com vocês. Faz tempo que não é eu e a Emília juntas uma com a outra. E partiremos para um novo capítulo do Evangelho domingo que vem. Esperamos vocês. Boa semana. Ok, obrigada. Boa noite. Tchau, Paty. Obrigada. Tchau.